Meu filho me mandou uma mensagem. Mudança de planos. Você não vai mais no cruzeiro, é só para a família. Então eu cancelei os cartões dele, vendi a casa onde ele morava e desapareci. Quando ele voltou da viagem em família, me ligou 47 vezes. Se você já passou pela dor de ser tratada como invisível pela própria família, ou se conhece alguém que sacrificou tudo por um filho ingrato, esta história vai tocar seu coração. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder o final surpreendente. Meu nome é Jandira, tenho 62 anos e durante toda a minha vida eu fui a mãe que todos dizem que querem ter. Aquela que acorda cedo para fazer o café, que guarda dinheiro para realizar os sonhos dos filhos, que abre mão de tudo para ver um sorriso no rosto de quem ama. Mas o que ninguém te conta é que, às vezes, esse amor se transforma em invisibilidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A história que vou contar aconteceu há alguns meses, mas para você entender como cheguei até aquele momento no Porto do Rio de Janeiro, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar quem eu era antes de tudo desmoronar. Eu sempre fui uma mulher de luta. Criei meu filho Daniel praticamente sozinha depois que meu marido nos deixou quando o menino tinha apenas 5 anos. Foram anos difíceis, sabe? Eu trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de contabilidade durante o dia e fazia faxinas à noite em escritórios do centro do Rio. Dormia pouco, comia menos ainda, mas nunca deixei faltar nada para o Daniel. Lembro como se fosse ontem do dia em que ele entrou na faculdade de engenharia. Eu chorei tanto de alegria que meus olhos ficaram inchados por 2 dias. Paguei cada mensalidade com o suor do meu rosto, literalmente. Às vezes eu olhava para minhas mãos calejadas, para as varizes nas minhas pernas e pensava, vale a pena, tudo isso vale a pena por ele. Daniel sempre foi um bom filho. Carinhoso, atencioso, me ligava todo dia quando estava na faculdade. Dizia que eu era a mulher mais forte que ele conhecia, que quando crescesse ia me dar tudo o que eu merecia. E eu acreditava. Acreditava com cada fibra do meu ser. Então ele conheceu a Patrícia. Não me entenda mal, no começo eu até gostei dela. Era uma moça bonita, bem vestida, com aquele jeito de quem vem de família com dinheiro. Trabalha no marketing de uma empresa grande, sempre falando de projetos importantes e reuniões com clientes. Ela sorria para mim, me chamava de sogra querida, elogiava minha comida. Eles namoraram por 2 anos antes de casar. Foi um casamento bonito, devo admitir. Eu paguei minha parte, claro. Aliás, paguei um pouco mais que minha parte, porque queria que meu filho tivesse a festa que merecia. Gastei praticamente todas as minhas economias naquele dia. Mas ver Daniel feliz, de smoking, olhando para aquela mulher como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, bem, aquilo não tinha preço. Logo vieram os netos. Primeiro a Sofia, depois o Mateus. 2 crianças lindas, de olhos grandes e risos cristalinos que faziam meu coração derreter. Eu era uma avó coruja, dessas que andam com foto na carteira e mostram para todo mundo. Cuidava deles sempre que Patrícia e Daniel precisavam. E eles precisavam bastante. Jandira, você pode ficar com as crianças hoje? Temos um jantar de trabalho importante. Mãe, a Patrícia está com uma reunião que vai até tarde. Você pode buscar os meninos na escola? Sogra, você é um anjo. Vamos viajar no fim de semana. Pode ficar com Sofia e Mateus? Eu nunca disse não. Nunca. Porque para mim, aquilo era ser família. Era estar presente. Era ajudar. Era fazer parte das vidas deles. Foi por volta dessa época que eles começaram a procurar uma casa. Moravam em um apartamento alugado na Tijuca, mas Patrícia queria algo maior, em um bairro mais... como ela dizia? Mais adequado ao nosso estilo de vida. Um dia, Daniel veio até minha casa. Eu morava em um apartamento simples em Madureira, 2 quartos, que tinha comprado com muito esforço depois de anos pagando aluguel. Era meu cantinho, meu porto seguro. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Lembro que meu coração apertou. Quando um filho fala assim, a gente sempre imagina o pior. Encontramos a casa perfeita, no Leblon. É linda, mãe. Você precisa ver. 3 quartos, uma suíte master, varanda com vista para o mar, uma cozinha americana espetacular. Ele falava com os olhos brilhando,
E eu só conseguia pensar: como vão pagar por isso? O problema é que está um pouco acima do nosso orçamento atual. Mas fizemos as contas e em 5 anos conseguimos quitar. É um investimento, mãe. O valor do imóvel só vai subir naquela região. Então ele fez a pergunta que mudaria tudo. Você conseguiria nos ajudar com a entrada? Seria tipo um empréstimo. A gente te paga assim que estabilizar. Empréstimo. Ele disse, empréstimo. Mas no fundo, tanto eu quanto ele sabíamos que aquilo nunca seria devolvido. E sabe qual foi a pior parte? Eu nem me importei. Pensei, é meu filho. É para a família dele. É para os meus netos terem um lugar bonito para crescer. Vendi meu apartamento. Sim, você leu certo. Vendi o apartamento que levei 15 anos para comprar. E não só dei a entrada da casa deles, como coloquei a propriedade no meu nome para conseguir um financiamento melhor, já que minha renda como aposentada era mais estável que a deles. Daniel e Patrícia pagavam as parcelas diretamente para o banco, e o plano era que assim que quitassem, transfeririam para o nome deles. Você é a melhor mãe do mundo, Daniel me disse me abraçando apertado. Eu prometo que vou te fazer orgulhosa. E Patrícia? Ela sorriu aquele sorriso perfeito dela e disse: Sogra, você não imagina o quanto isso significa para nós. Nunca vamos esquecer disso. Nunca vamos esquecer. Como as palavras podem ser irônicas. Eu aluguei um quartinho em Meyer, um lugar bem menor que meu antigo apartamento, mas me convenci de que era temporário, de que logo eu teria minha própria casa de novo, de que estava fazendo a coisa certa. Os primeiros meses foram bons. Eu visitava a casa nova sempre que podia, levava comida para eles, brincava com Sofia e Mateus no quintal. A casa realmente era linda. Patrícia tinha decorado tudo com muito gosto, móveis claros, plantas, aqueles quadros modernos que eu nunca entendia muito bem o que representavam. Jandira, que bom você ter vindo, ela dizia quando eu aparecia. Trouxe aquela sua torta de frango? As crianças adoram. Mas então, sutilmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram pequenas observações. Sogra, você podia ligar antes de vir? Sabe como é, às vezes, a casa está uma bagunça e eu fico constrangida. Mãe, será que você pode não dar tanto doce para as crianças? A Patrícia está tentando manter uma alimentação saudável para eles. Jandira, entendo que você queira ajudar, mas temos nossa própria rotina aqui. Talvez seja melhor você vir nos horários combinados. Horários combinados, para visitar meus netos, na casa que eu paguei. Mas eu engolia. Pensava, são os limites deles. Tenho que respeitar. Então começaram as exclusões. Vamos fazer um churrasco aqui em casa no sábado, mãe. Ah, mas é só o pessoal da Patrícia dessa vez. Você sabe, networking, essas coisas. Vamos viajar para Búzios com alguns amigos. Não precisa se preocupar com as crianças. Vão conosco. É tipo uma viagem só de casais, sabe? E o clássico é que a família da Patrícia vai estar aqui. Fica meio apertado, você entende, né? Cada exclusão era como uma pequena agulhada. Não doía o suficiente para gritar, mas acumulavam. Iam formando um peso no peito que eu carregava para todo lado. Minha irmã Rosa, que mora em Paris há 20 anos, me ligava uma vez por mês. Ela nunca casou, nunca teve filhos. Construiu uma carreira internacional como consultora. Tem uma vida que eu sempre achei fascinante e secretamente um pouco solitária. Jandira, quando você vai me visitar? Paris é linda na primavera. Ai, Rosa, você sabe como é. Tenho os netos. O Daniel precisa de mim aqui. O Daniel é um homem adulto, casado. Você também tem direito a uma vida, sabia? Mas eu não queria ouvir, porque aceitar que ela tinha razão significaria admitir que talvez eu estivesse me anulando. E isso era assustador demais. Foi em dezembro do ano passado que Daniel me ligou, empolgado. Mãe, tenho uma surpresa para você. Meu coração disparou. Uma surpresa. Fazia tanto tempo que alguém me surpreendia com algo. Fechamos um pacote de cruzeiro para o Réveillon. 7 dias navegando pela costa brasileira, saindo do Rio. Você, eu, Patrícia e as crianças. Vai ser incrível. Eu não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Um cruzeiro. Eu nunca tinha saído do país, mal tinha viajado pelo Brasil.
E agora ia passar o Réveillon em um navio, com minha família. É sério, Daniel, é sério mesmo. Claro que é, mãe. Você merece. Estamos todos muito animados. Nos meses seguintes, aquele cruzeiro era tudo em que eu pensava. Comprei roupas novas, algo que eu raramente fazia. Fui ao salão pela primeira vez em anos fazer um tratamento no cabelo. Até comprei um maiô novo, imagine só. Contei para todas as minhas amigas. Para a Dona Maria da padaria, para o seu José do mercadinho, para as meninas do grupo da igreja. Vou fazer um cruzeiro com minha família, eu dizia com orgulho. E elas ficavam felizes por mim, porque sabiam o quanto eu tinha me dedicado ao Daniel. Na véspera do embarque, arrumei minha mala com um cuidado especial. Dobrei cada roupa, coloquei minhas medicações em um nécessaire organizado, separei os presentes que tinha comprado para Sofia e Mateus. Eram 2 ursinhos de pelúcia que podiam usar na piscina do navio. Dormi mal naquela noite. Era véspera de Natal, e eu estava tão ansiosa quanto uma criança esperando o Papai Noel. Levantei cedo, tomei café, conferi minha mala 3 vezes. O embarque estava marcado para as 14 horas. Daniel tinha dito que me pegaria às 12h30 para irmos juntos ao porto. Eu estava pronta desde as 11 horas, sentada na sala do meu quartinho, com a mala ao lado, vendo o relógio na parede marcar cada minuto. 12h30. Nenhum sinal de Daniel. 12h45. Mandei uma mensagem. Filho, está a caminho? 13 horas. Liguei. Não atendeu. 13h15. Liguei para a Patrícia. Também não atendeu. 13h30. Comecei a ficar realmente preocupada. Pensei em acidente, em alguma emergência. Peguei um Uber e fui direto para o porto. O trânsito estava terrível, como sempre é no Rio em época de festas. Cheguei ao porto às 14h15. Meu celular apitou com uma mensagem. Era do Daniel. Mas o que descobri naquele momento, ali no meio da multidão animada, embarcando para suas férias dos sonhos, foi algo que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular da bolsa. Ao meu redor, famílias felizes arrastavam malas coloridas, crianças corriam animadas, casais tiravam selfies com o enorme navio ao fundo. A Praça Mauá estava tomada por uma energia festiva que contrastava brutalmente com o que eu estava prestes a ler. Mãe, houve uma mudança de planos. Você não vem no cruzeiro. A Patrícia prefere que seja apenas a família. Eu li uma vez. Li de novo. E mais uma vez. As palavras dançavam na tela do celular. Não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. A Patrícia prefere que seja apenas a família. Apenas a família. Eu não era família? Eu que tinha carregado aquele menino no ventre por 9 meses? Eu que tinha passado noites em claro quando ele tinha febre? Eu que tinha trabalhado em 2, 3 empregos para pagar sua faculdade? Eu que tinha vendido meu apartamento para comprar a casa deles? Eu não era família? Senti minhas pernas fraquejarem. Agarrei-me a um poste, tentando respirar. Uma mulher passou por mim e perguntou se eu estava bem. Eu acenei que sim, mas era mentira. Nada estava bem. Nada faria sentido novamente. Olhei para o navio. Aquela estrutura gigantesca, branca e reluzente, com suas várias decks e janelas que pareciam sorrir para a baía. Era ali que eu deveria estar. Era ali que eu tinha sonhado estar por meses. E então, eu os vi. Daniel, Patrícia, Sofia e Mateus. Eles estavam na fila de embarque, não muito longe de onde eu estava. Daniel carregava Sofia no colo, que ria de algo que ele dizia. Patrícia segurava a mão de Mateus, impecável em um vestido branco fluido e óculos escuros enormes. Pareciam uma família de comercial de margarina. Felizes, completos, sem mim. Meus pés se moveram sozinhos. Eu caminhei até eles atravessando a multidão como se estivesse em transe. Daniel! Ele virou. Por um segundo, só um segundo, vi algo em seu rosto. Culpa? Vergonha? Não sei. Mas desapareceu rapidamente, substituído por uma expressão neutra. Mãe, recebeu minha mensagem? Recebi. Minha voz saiu rouca, quase irreconhecível. O que significa que eu não sou família? Patrícia se aproximou,
com aquele sorriso que agora eu percebia não chegava aos olhos. Jandira, não é nada pessoal. É só que... Bem, você entende, né? Precisamos de um tempo só nós, criar memórias com as crianças, sem interferências externas. Interferências externas. Era assim que ela me via. Mas... eu comprei roupas. Estava esperando há meses. Daniel, você disse que seria uma surpresa para mim. Meu filho desviou o olhar. Não conseguia me encarar. Foi ideia da Patrícia fazer algo só para a gente. Você entende, né, mãe? Temos que pensar no que é melhor para nossos filhos. E eu não sou boa para seus filhos? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Eu, que cuido deles quase todo dia, que busco na escola quando vocês não podem, que fico de madrugada quando estão doentes? Jandira, não precisa dramatizar. Patrícia cruzou os braços. É apenas uma viagem. Você está fazendo um escândalo por nada. Um escândalo por nada. Meses de expectativa, dinheiro gasto em roupas novas, sonhos de navegar pelo mar com minha família. Nada. Tudo isso era nada para ela. Sofia me viu e esticou os bracinhos. Vovó, vovó! Eu me aproximei para pegá-la, mas Patrícia foi mais rápida. Sofia, querida, vamos lá para dentro do navio. Tem piscina e escorregador. A menina se distraiu imediatamente e eles começaram a andar. Daniel, chamei uma última vez. Ele parou, mas não virou completamente. Desculpa, mãe, mas é só uma semana. A gente se vê quando voltar. E eles embarcaram. Eu fiquei ali, com minha mala ao lado, vendo-os subirem pela passarela. Sofia acenou para mim de longe, e eu acenei de volta, forçando um sorriso que não sentia. Fiquei ali parada, não sei por quanto tempo. Via as pessoas embarcando, vi o navio começar seus procedimentos de partida, vi as cordas sendo soltas, e quando ele finalmente se afastou do cais, lentamente, majestosamente, eu ainda estava ali. Apenas uma velha mulher com uma mala, vendo seus sonhos navegarem para longe. O Uber de volta para casa foi silencioso. O motorista tentou puxar conversa uma ou duas vezes, mas desistiu quando percebeu que eu mal conseguia responder. Olhei pela janela sem ver nada. As ruas do Rio passavam em um borrão. Quando cheguei ao meu quartinho, deixei a mala cair no chão e sentei na cama. Não chorei. Não imediatamente. Fiquei ali, olhando para a parede, processando o que tinha acontecido. A Patrícia prefere que seja apenas a família. As palavras ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Peguei meu celular e abri a conversa com Daniel. Reli as mensagens antigas. Você é a melhor mãe do mundo. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Te amo, mãe. Palavras vazias, ou pior, palavras que tinham prazo de validade. Foi então que lembrei de algo. Um detalhe pequeno, insignificante, que de repente ganhou um peso enorme. 3 meses atrás, eu tinha ido à casa deles levar uma encomenda que tinha chegado no meu endereço por engano. Era um sábado de manhã. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Usei a chave que tinha. Sim, eu ainda tinha uma chave. E entrei, planejando apenas deixar a encomenda na mesa. A casa estava silenciosa, vazia. Ou assim eu pensei. Ouvi vozes vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Assim que terminarmos de pagar, a gente transfere para nosso nome e pronto. Era a voz de Patrícia. Mas e a minha mãe? Daniel perguntou. Daniel, seja realista. Ela está velha, aposentada. Não vai fazer nada com uma casa desse tamanho. E legalmente, assim que quitarmos e transferirmos, vai ser nossa. Ela praticamente nos deu de presente. Eu sei, mas ainda me sinto mal. Você se sente mal? Quem pagou a entrada? Quem está pagando as parcelas? A gente, Daniel. Todo mês é o nosso dinheiro. Ela só colocou o nome no papel. E além do mais, pensa em tudo que ela vai economizar quando não precisar pagar aluguel. Como assim? Bom, quando a casa for oficialmente nossa e a gente não precisar mais dela nos documentos, ela pode se mudar para algum lugar menor, mais barato. Vai ser melhor para ela também. Eu tinha saído silenciosamente, sem deixar a encomenda, sem fazer barulho. Tinha voltado para casa e passado horas tentando convencer a mim mesma de que tinha entendido errado. De que eles não estavam planejando. O quê? Me usar? Me descartar?
Mas agora, sentada naquela cama, com o gosto amargo da exclusão ainda na boca, aquela conversa ganhava um novo significado. Eles tinham me usado. A casa no Leblon, minha casa, aquela pela qual eu tinha vendido meu apartamento, nunca foi para ajudar a família. Era uma transação. Eles precisavam do meu nome para o financiamento, da minha entrada, da minha estabilidade financeira como aposentada. E quando não precisassem mais, quando a casa estivesse quitada e transferida, ela pode se mudar para algum lugar menor, mais barato. Um lugar menor, mais barato, como o quartinho onde eu estava agora. Senti algo se rompendo dentro de mim. Não era tristeza, não era mágoa. Era algo mais frio, mais sóbrio. Era clareza. Levantei da cama e fui até o armário. No fundo, em uma caixa de sapatos velha, eu guardava todos os documentos importantes. Certidão de nascimento, documentos de identidade e, ali estava, a escritura da casa do Leblon. Peguei o papel com mãos tremendo não mais de tristeza, mas de uma energia estranha, quase elétrica. Li cada linha. Proprietária, Jandira Santos Oliveira. A casa estava no meu nome. Totalmente no meu nome. Daniel e Patrícia pagavam as parcelas diretamente para o banco. Mas legalmente, oficialmente, aquela casa era minha. Eu tinha vendido meu apartamento. Tinha me mudado para um quartinho. Tinha me transformado em babá em tempo integral. Tinha sido excluída, ignorada, tratada como inconveniente. E eles acharam que eu ia simplesmente aceitar? Que eu ia assistir passivamente enquanto me empurravam para um canto cada vez menor da vida deles? Sentei na cama com a escritura nas mãos e, pela primeira vez em horas, sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de alguém que acabou de ter uma epifania. De alguém que acabou de perceber que, talvez, apenas talvez, tivesse mais poder nessa situação do que imaginava. Peguei meu celular e digitei no Google: advogado especialista em direito imobiliário Rio de Janeiro urgente. Se eles queriam que eu não fosse mais família, tudo bem, mas eu ia garantir que nunca esquecessem que por um breve momento eu fui dona de algo que eles desejavam desesperadamente. E o que descobri quando liguei para aquele advogado no dia seguinte mudaria tudo. O escritório do Dr. Marcos ficava em um prédio comercial em Botafogo, nada muito luxuoso, mas limpo e organizado. Era dia 26 de dezembro, dia seguinte ao Natal, e eu tinha conseguido um horário de emergência depois de explicar minha situação por telefone. A secretária me ofereceu café, que aceitei apenas para ter algo para fazer com as mãos. Eu estava nervosa. Tinha passado a noite em claro, oscilando entre a determinação e a culpa. Sou uma mãe terrível, pensava em alguns momentos. Estou pensando em me vingar do meu próprio filho. Mas então lembrava do Porto, da mensagem fria, do não é família o suficiente. E a determinação voltava. Dr. Marcos era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Tinha um jeito paternal que, ironicamente, me fez sentir mais confortável. Então, dona Jandira, ele disse depois de ouvir minha história inteira. Deixe eu ver se entendi. A casa está totalmente em seu nome. Você deu a entrada com o dinheiro da venda do seu apartamento. Seu filho e nora pagam as parcelas diretamente ao banco. Mas não há nenhum contrato formal entre vocês estabelecendo que a casa seria transferida para eles após a quitação. Correto? Correto, respondi, sentindo meu coração acelerar. E você tem toda a documentação? Escritura, comprovante de que o dinheiro da entrada veio da venda do seu apartamento? Tenho tudo. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. Dona Jandira, legalmente falando, aquela casa é sua, completamente sua. Se não há nenhum documento assinado estabelecendo as condições de transferência, então não há obrigação legal alguma de sua parte. Então eu posso vender? Pode. É sua propriedade. Mas ele levantou um dedo. Tem alguns detalhes importantes. Primeiro, você precisaria notificar legalmente seu filho e nora para que desocupem o imóvel. Isso pode levar alguns meses e envolver uma ação judicial. Segundo, se eles comprovarem que pagaram as parcelas, podem entrar com uma ação pedindo ressarcimento ou até mesmo tentando provar algum tipo de acordo verbal.
Meu coração apertou. Era mais complicado do que eu pensava. Mas, ele continuou, há uma situação específica onde as coisas ficam mais, digamos, simples. Se o imóvel estivesse desocupado, não haveria necessidade de ação de despejo. Você poderia vender sem maiores complicações. Desocupado? Sim. Se, por exemplo, os atuais ocupantes estivessem viajando, seria o momento ideal para colocar o imóvel à venda. Uma venda rápida, com documentação toda em ordem, poderia ser finalizada em algumas semanas. Viajando. Eles estavam viajando. Por 7 dias. A ironia da situação não passou despercebida por mim. O cruzeiro do qual me excluíram seria exatamente a janela de oportunidade que eu precisava. Quanto tempo leva uma venda, em média? Perguntei. Para uma casa no Leblon, bem localizada? Com o mercado aquecido como está? Se o preço estiver competitivo e toda a documentação estiver em ordem, em 2 semanas você pode ter propostas sérias. Em 1 mês, escritura assinada. Eles voltavam em 7 dias. Eu teria que agir rápido. Dr. Marcos, eu quero fazer isso. Quero colocar a casa à venda. Ele me olhou por um longo momento, aqueles olhos experientes avaliando minha determinação. Dona Jandira, vou ser franco com a senhora. Isso vai criar um conflito familiar enorme. Vai doer. Seu filho vai ficar furioso. Vai acusá-la de coisas terríveis. Tem certeza de que quer seguir em frente? Fechei os olhos e vi o porto novamente. Vi aquela mensagem. Vi Patrícia dizendo interferências externas. Vi Daniel incapaz de olhar nos meus olhos. Vi anos de me anular, de ser conveniente, de ser usada. Tenho certeza. Então vamos precisar de uma corretora muito eficiente. Conheço a Teresa, trabalha com imóveis de alto padrão. Vou ligar para ela agora. Enquanto ele falava ao telefone, eu olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, as ruas de Botafogo estavam cheias de gente aproveitando as férias. Crianças brincando na praça, famílias entrando em restaurantes. Vida normal, pessoas normais, com suas preocupações normais. Eu estava prestes a virar a vida da minha família de cabeça para baixo. E a parte mais assustadora? Eu estava em paz com isso. Teresa chegou ao escritório em menos de 1 hora. Era uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, com aquela energia controlada de quem fecha negócios milionários antes do café da manhã. Leblon? 3 quartos? Varanda com vista para o mar? Ela sorriu. Dona Jandira, esse imóvel vai voar do mercado. Mas preciso ver a casa hoje. Hoje mesmo. Hoje, engasguei. Hoje. Se queremos vender rápido, preciso fazer fotos profissionais, preparar o material de divulgação, entrar em contato com minha lista de clientes interessados nessa região. Cada hora conta. Eu tinha a chave. A chave que Patrícia achava que eu não deveria mais ter, mas que Daniel nunca pediu de volta. Estava na minha bolsa, pequena e prateada, pesando como chumbo. Eu tenho a chave, falei. Teresa e Dr. Marcos trocaram um olhar. Então vamos agora, disse Teresa, já de pé. Dr. Marcos, pode preparar toda a documentação para agilizar a venda? Já estou nisso. E assim, menos de 24 horas depois de ser excluída do cruzeiro, eu estava abrindo a porta da casa do Leblon com uma corretora de imóveis, prestes a colocá-la à venda. A casa estava silenciosa. Tinha aquele cheiro de lugar fechado, porque eles tinham saído na véspera. No corredor de entrada, havia malas de viagem vazias, que não tinham levado. Na cozinha, geladeira estocada, como se esperassem voltar para a vida normal. Mas não iam. Teresa andou pela casa fazendo anotações, tirando fotos com uma câmera profissional. Murmurava coisas sobre luz natural excelente e acabamento de primeira. Eu fiquei parada na sala, olhando ao redor. Reconheci alguns móveis que tinha ajudado a escolher. O sofá bege que eu tinha dado de presente no primeiro aniversário de casamento deles. A cristaleira onde Patrícia guardava as taças de vinho importado que usava quando tinha visitas importantes. Visitas nas quais eu nunca estava incluída. Foi quando vi a mesa de centro. E em cima dela, uma pasta de documentos. Curiosidade me levou até lá. Abri a pasta. Eram documentos do banco, extratos de conta, comprovantes de pagamento das parcelas da casa. Mas tinha algo mais. Um rascunho de documento, escrito à mão na letra de Patrícia. Acordo de transferência de propriedade.
Após quitação final do imóvel, prevista para março de 2026, a propriedade cita a rua. Eles estavam preparando o documento. Claro que estavam. Mais 6 meses e a casa estaria quitada. E então, minha mão tremeu. 6 meses. Eles iam esperar 6 meses e então me apresentariam um documento pronto, provavelmente usando alguma desculpa sobre organizar as coisas, formalizar a situação. E eu, boa e tola como sempre fui, provavelmente teria assinado. Dona Jandira? Teresa me chamou do andar de cima. Pode vir ver uma coisa? Subi as escadas. Teresa estava no quarto do casal. Esse closet é magnífico. E olha essa vista da janela. Isso aqui sozinho valoriza a casa em 300 mil. Olhei pela janela. Dali dava para ver um pedacinho do mar, entre os prédios. Era bonito, tinha que admitir. Quanto vale a casa? Perguntei. No mercado atual? Considerando localização, tamanho, acabamento? Entre 2,5 e 2,8 milhões. Quase 3 milhões de reais. Eu tinha dado 800 mil de entrada. Daniel e Patrícia tinham pagado talvez mais 400, 500 mil em parcelas até agora. O resto ainda estava financiado. Se vendermos por 2,8, depois de quitar o financiamento e pagar as taxas, você deve ficar com uns 1,8, talvez 2 milhões limpos. Teresa calculava enquanto mexia na calculadora do celular. 2 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento só meu. Dinheiro suficiente para nunca mais precisar morar em um quartinho alugado. Dinheiro suficiente para viajar. Ouvi a voz da minha irmã Rosa na minha cabeça. Paris é linda na primavera. Vamos fazer isso, falei para Teresa. Rápido, muito rápido. Você tem noção do estrago que isso vai causar? Ela me perguntou com uma suavidade que não esperava de uma corretora. Não estou julgando, só quero ter certeza de que você está preparada. Preparada? Não, mas vou fazer mesmo assim. Ela assentiu. Então vamos trabalhar. Volto amanhã com o fotógrafo profissional. Em 2 dias, essa casa vai estar na boca do mercado imobiliário mais caro do Rio. Na saída, parei na cozinha. Sobre a geladeira, havia fotos dos netos. Sofia e Mateus sorrindo, fazendo careta, abraçados. Meu coração apertou. Eles eram inocentes nisso tudo. 2 crianças pequenas que amavam a avó, que não tinham culpa dos jogos de poder dos adultos. Eu ainda vou ser a avó deles, prometi baixinho, tocando uma das fotos. Mas nos meus termos, com respeito. Saí da casa e tranquei a porta. Enquanto dirigia de volta para meu quartinho, meu celular apitou. Era uma mensagem de Daniel. A primeira desde o porto. Uma foto. Ele, Patrícia e as crianças na piscina do navio. Todos sorrindo. Legendas. Família reunida. Família reunida. Deletei a foto sem responder. Nos dias seguintes, eu me transformei em algo que nunca pensei que seria. Eficiente, focada, determinada. Teresa voltou com o fotógrafo. A casa foi fotografada de todos os ângulos possíveis. As fotos ficaram deslumbrantes, parecia aquelas casas de revista. Dr. Marcos preparou toda a documentação. Verificamos cada detalhe, cada vírgula. Tudo tinha que estar perfeito, blindado contra qualquer tentativa de contestação. No 3º dia, a casa foi oficialmente listada. Teresa tinha uma estratégia. Divulgação discreta, apenas para clientes pré-selecionados com poder de compra. Não queremos alarde, ela explicou. Queremos eficiência. As visitas começaram no 4º dia. Casais jovens, executivos, médicos, todos se encantavam. É perfeita, diziam. Exatamente o que procuramos. No 5º dia, tivemos 3 propostas. Uma delas, de um casal de médicos, Juliana e Fernando, era por 2,8 milhões, à vista, com cláusula de fechamento rápido. É essa, falei para Teresa. Aceita essa. No 6º dia, estávamos no cartório assinando os papéis. Juliana, uma mulher simpática de uns 35 anos, apertou minha mão. A casa é maravilhosa, dona Jandira. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que sejam muito felizes nela, respondi, e era sincero. Ao menos alguém seria feliz naquela casa. No 7º dia, o dinheiro caiu na minha conta.
R$ 2.200.000, depois de quitar o financiamento e pagar todas as taxas. O navio chegaria no dia seguinte. Passei aquele último dia organizando os pertences de Daniel e Patrícia. Não fiz isso por crueldade. Fiz porque, no fundo, ainda era mãe. Contratei uma empresa de mudanças, embalei tudo com cuidado. Roupas, livros, brinquedos das crianças. Tudo foi para um depósito que aluguei e paguei por 3 meses. Escrevi uma carta. Sentei à mesa da minha quartinho e escrevi cada palavra com cuidado. Daniel, quando você me disse que eu não era família o suficiente para estar no cruzeiro, algo quebrou dentro de mim. Não foi só aquele momento. Foram anos de exclusões, de ser tratada como conveniente quando necessária e inconveniente quando não. Vendi a casa. Sim, a casa do Leblon. Antes que você grite, antes que você me chame de louca, de egoísta, de monstro, deixa eu te explicar. Aquela casa estava no meu nome. Eu vendi meu apartamento para dar a entrada. Legalmente sempre foi minha, e descobri que vocês planejavam transferir para seus nomes assim que quitassem, sem nunca me perguntar se eu concordava. Todos os seus pertences estão em um depósito no endereço abaixo. Paguei por 3 meses. Depois disso, é com vocês. O dinheiro da venda? Vou usá-lo para recomeçar minha vida. Uma vida onde eu não sou um acessório conveniente, uma babá gratuita, uma solução financeira descartável. Ainda sou sua mãe. Ainda amo você e meus netos. Mas não posso mais aceitar ser tratada como menos do que sou. Quando você estiver pronto para uma conversa de verdade, onde há respeito mútuo, me liga. Mãe. Deixei a carta na mesa da casa vazia, junto com as chaves e o endereço do depósito. Depois disso, fui até uma agência de viagens. Preciso de uma passagem para Paris, disse para a atendente. O mais rápido possível. E naquela noite, a noite anterior ao retorno deles do cruzeiro, fiz algo que não fazia há anos. Dancei. Dancei sozinha na sala do meu quartinho, com música nos fones de ouvido, deixando lágrimas correrem livremente. Lágrimas que eram parte tristeza, parte alívio, parte medo do futuro, parte excitação por ele. Porque pela primeira vez em décadas, o futuro era meu. Mas o que aconteceu quando Daniel voltou do cruzeiro e descobriu o que eu tinha feito? Bem, isso foi além do que eu poderia ter imaginado. Eu estava no Aeroporto Internacional do Rio, na fila do check-in para o voo para Paris, quando meu celular começou a tocar. E tocar, e tocar. Daniel, 47 chamadas perdidas em menos de 2 horas. Mensagens de texto começaram a chegar, uma atrás da outra. Mãe, atende o telefone. O que você fez? Cadê minha casa? Você enlouqueceu. Isso é um crime. Você vai preso. Como você pode fazer isso com seus netos? Desliguei o celular. Meu voo sairia em 3 horas. Eu tinha tempo. Sentei em um dos bancos do aeroporto com minha mala ao lado. Uma mala bem maior que aquela que eu tinha levado para o cruzeiro que nunca fiz. E deixei a realidade daquele momento me atingir. Eu tinha feito. Realmente tinha feito. Vendi a casa do meu filho enquanto ele estava de férias. Peguei o dinheiro e estava fugindo do país. Se alguém tivesse me contado essa história 1 mês atrás, eu jamais acreditaria. Jamais imaginaria ser capaz de algo assim. Mas a culpa que eu esperava sentir não veio. Ou melhor, veio, mas trouxe consigo algo mais forte. Libertação. Liguei o celular novamente. Não para ler as mensagens, essas eu já sabia o que diriam, mas para fazer uma última ligação. Alô? A voz de Rosa do outro lado era sonolenta. Claro, em Paris eram 5 da manhã. Rosa, sou eu, estou indo para aí. Jandira? Agora? É sério? É, chego amanhã de manhã. Posso ficar com você por uns dias? Houve uma pausa. Então Rosa disse, com uma risada baixa. Você finalmente fez alguma loucura, não foi? Conta tudo quando chegar. Vou preparar o quarto de hóspedes. Desliguei e respirei fundo. O voo foi longo e inquieto. Não consegui dormir. Ficava repassando tudo na cabeça. A mensagem no porto. A conversa que escutei sobre me mandar para um lugar menor, mais barato. Anos de pequenas exclusões. Anos de ser tolerada, não amada. Quando o avião pousou em Paris, o sol estava nascendo.
Era um amanhecer rosa e dourado, e pela janela do avião vi a cidade se estendendo abaixo de mim. A Torre Eiffel, ao longe, pequena como um brinquedo. O rio Sena serpenteando pelas ruas. Um novo começo. Rosa me esperava no aeroporto. Ela estava elegante como sempre, com um sobretudo cinza e uma echarpe que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Mas quando me viu, seu rosto se abriu em um sorriso genuíno e ela me abraçou forte. Bem-vinda a Paris, irmã. No caminho para o apartamento dela, eu contei tudo, absolutamente tudo. O cruzeiro, a mensagem, a casa, a venda, a fuga. Rosa me ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela disse: "Você demorou." "Como assim?" "Jandira, eu te observo há anos. Vi você se apagando, se diminuindo, se transformando em nada além de um recurso para aquele menino e aquela mulher. Quantas vezes eu te disse para vir me visitar, para viajar, para viver sua vida? Mas ele era meu filho." Era. E você era mãe dele, mas você também é Jandira. Uma pessoa completa, com sonhos, desejos, direito à felicidade. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Não consegui responder. Porque honestamente, não me lembrava. O apartamento de Rosa ficava no Marais, um bairro charmoso com ruas de paralelepípedo e prédios antigos. Era um segundo andar com janelas que davam para uma pracinha arborizada. Tinha o cheiro de café fresco e livros velhos. "Aqui é seu quarto", ela disse, abrindo a porta para um cômodo aconchegante com uma cama de casal e uma escrivaninha de madeira. "Pode ficar o tempo que quiser. Sério. 1 mês, 1 ano, o que você precisar." Desabei na cama e pela primeira vez em dias, dormi profundamente. Acordei no meio da tarde, desorientada. Por um momento não sabia onde estava. Então lembrei. Paris. Eu estava em Paris. Meu celular estava na mesinha de cabeceira. Havia ligado sozinho. Rosa deve ter feito isso. 153 chamadas perdidas. 89 mensagens não lidas. E 3 mensagens de voz. Contra meu melhor julgamento, ouvi a primeira. Era Daniel, e ele estava gritando: "Mãe, você não tem o direito de fazer isso. É minha casa. Eu paguei por ela. Você vai devolver esse dinheiro, vai anular essa venda, ou eu vou processar você. Você me ouviu? Vou te processar." A segunda era Patrícia, com aquela voz controlada, mas envenenada. "Jandira, não sei que tipo de surto você está tendo, mas isso é crime, é apropriação indébita. Você roubou nossa casa. Quando conseguirmos reverter isso, e vamos conseguir, você vai ter que explicar para seus netos por que a avó deles é uma criminosa." A terceira era Daniel de novo, mas dessa vez ele estava chorando. "Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. Patrícia está desesperada. As crianças estão assustadas. Tudo que a gente construiu. Como você pode fazer isso com a gente? Eu pensei que você me amava." Essa doeu. Essa realmente doeu. Mas então lembrei da mensagem no porto. Lembrei de "você não é família o suficiente." Lembrei do plano deles de me mandar para um lugar menor, mais barato. Desliguei o celular de novo. Rosa bateu na porta. "Acordou? Vem, fiz um café. Ou melhor dizendo, um chá. Você precisa." Sentamos na cozinha dela, que tinha uma janela que dava para os telhados de Paris. Ela me serviu um chá de camomila e biscoitos que tinham gosto de manteiga e sonho. "Ele ligou", falei. "Imagino. E o que disse?" "Que vai me processar. Que eu cometi um crime. Que destruí a vida dele." Rosa tomou um gole do seu chá. "E você? O que acha?" "Eu... não sei. Às vezes acho que fiz a coisa certa. Às vezes acho que sou o monstro que eles estão dizendo que sou." "Jandira, olha para mim." Ela pegou minha mão. "Você passou 40 anos criando aquele menino. Vendeu sua casa, para dar a eles uma propriedade. Foi tratada como empregada, como babá, como banco. E quando quis participar de uma simples viagem em família, foi excluída. Você não fez nada que não fosse legalmente seu direito. Mas eles pagaram as parcelas por 2 anos, vivendo em uma casa que valia quase 3 milhões,
pagando parcelas subsidiadas porque estava em seu nome de aposentada. Jandira, eles se deram bem demais nesse acordo, e você sabe disso. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Mas a culpa ainda roía. E os netos? Perguntei em voz baixa. Sofia e Mateus, eles não têm culpa. Não têm. E você ainda pode ser avó deles. Mas agora, nos seus termos, com respeito. Passamos o resto da tarde conversando. Rosa me contou sobre a vida dela em Paris, os lugares que amava, as coisas que fazia. Tinha uma vida rica, cheia de amigos, hobbies, viagens. Tudo que eu nunca tive, porque estava sempre ocupada demais cuidando de todo mundo menos de mim mesma. Amanhã, ela disse, vou te levar para conhecer um lugar especial. No dia seguinte, Rosa me levou para um pequeno ateliê de arte perto do Sacré-Cœur. Era um espaço iluminado, com cheiro de tinta e terebintina, com telas apoiadas nas paredes e pessoas pintando em silêncio contemplativo. Aqui eu faço aulas de aquarela, Rosa explicou. Comecei há 3 anos, é minha terapia. Uma mulher se aproximou, sorridente. Era a professora, Simone. Rosa, trouxe uma amiga? Minha irmã. Ela vai ficar um tempo em Paris. Simone me cumprimentou calorosamente e me mostrou o ateliê. Tinha algo de mágico naquele lugar. As cores, a luz, a concentração das pessoas criando. Você pinta? Ela me perguntou. Eu pintava. Há muito tempo. Antes de ter Daniel. Antes de abrir mão de tudo. Nunca é tarde para recomeçar. Ela disse simplesmente. Temos uma vaga na turma de iniciantes. Terças e quintas, das 14 horas às 17 horas. Olhei para a Rosa, que sorria. Eu pago as primeiras aulas. Considere um presente de boas-vindas. E assim, surrealmente, uma semana depois de ter vendido a casa do meu filho e fugido para outro país, eu estava sentada em um ateliê parisiense com um pincel na mão e uma tela em branco à minha frente. As primeiras pinceladas foram tímidas. Não sabia se lembrava como fazer aquilo. Mas então, como se o corpo tivesse memória própria, a tinta começou a fluir. Azuis, verdes, um toque de vermelho. Não era nada especial, apenas formas abstratas, cores se misturando. Mas era meu. Algo que eu estava criando apenas porque queria, porque me fazia sentir algo. Quando saí do ateliê naquela primeira tarde, tinha tinta nas mãos e nos cabelos, e não me importei nem um pouco. Mas a paz que eu estava começando a encontrar em Paris foi interrompida uma semana depois, quando liguei meu celular para ver se tinha notícias da família. Tinha uma mensagem de um número desconhecido. Era um advogado. Daniel tinha entrado com uma ação judicial contra mim. E o que o advogado dele alegava na petição me fez perceber que a batalha estava só começando. A petição era de 37 páginas. 37 páginas de acusações, alegações e uma narrativa que pintava eu como uma manipuladora cruel que havia roubado a casa de uma família inocente. Sentei no pequeno café perto do apartamento de Rosa, com meu laptop aberto e um croissant intocado ao lado, lendo cada linha com o coração apertado. A requerente, senhora. Jandira Santos Oliveira, através de manobra fraudulenta e aproveitando-se de viagem familiar previamente agendada, vendeu imóvel no qual os requeridos, Daniel Oliveira e Patrícia Mendes Oliveira, residiam legalmente há 2 anos e sobre o qual tinham expectativa legítima de propriedade. Expectativa legítima de propriedade. Que palavras bonitas para encobrir o fato de que eles queriam tomar algo que era meu. A petição continuava, detalhando cada parcela que haviam pagado, cada melhoria que haviam feito na casa, uma reforma na cozinha, novos armários no quarto das crianças, construindo uma narrativa de que eles eram as vítimas e eu era a vilã. Tinha até uma seção sobre danos emocionais às crianças menores, forçadas a deixar o lar que conheciam por ato cruel e premeditado da avó. Isso me atingiu como um soco no estômago. Meu celular tocou. Era Dr. Marcos. Dona Jandira, recebeu a petição? Estou lendo agora. E? O que achou? Achou? Estou sendo pintada como uma criminosa. É uma estratégia comum. Criar uma narrativa emocional para compensar a fraqueza legal do caso deles. Mas não se preocupe.
É muito barulho por nada. Como assim? Jandira, eles não têm caso. A casa estava em seu nome. Não havia contrato formal de transferência. Você estava dentro do seu direito legal. Eles vão perder. Mas e tudo que estão falando? Sobre as parcelas, as melhorias? Se eles quiserem, podem pedir ressarcimento pelas parcelas pagas e pelas melhorias comprovadas. Mas isso é diferente de anular a venda ou tomar a propriedade. No máximo, você teria que devolver parte do dinheiro. E mesmo isso é difícil de conseguir sem um contrato formal. Respirei aliviada. Mas, ele continuou, tem uma coisa que você precisa decidir. O quê? Se quer lutar ou se quer negociar. Porque sim, você vai ganhar esse processo. Mas vai custar tempo, dinheiro e vai definitivamente acabar com qualquer chance de reconciliação familiar. Fiquei em silêncio. Era exatamente sobre isso que eu tinha estado pensando nas últimas semanas. Pensa bem, Dr. Marcos disse. Você quer estar certa ou quer ter uma família? Desliguei e fiquei olhando para a rua movimentada de Paris. Pessoas passavam, rindo, conversando, vivendo suas vidas, tão alheias à tempestade que acontecia dentro de mim. Queria estar certa ou queria ter uma família? A pergunta era injusta, porque implicava que eu não podia ter ambas as coisas, que eu tinha que escolher entre minha dignidade e meu filho. Mas então pensei, que tipo de família eu teria se voltasse agora? Se eu anulasse a venda, devolvesse a casa, aceitasse minhas desculpas? Voltaria a ser a Jandira conveniente, a babá, o caixa eletrônico, a pessoa que é família apenas quando preciso. Não, eu não podia voltar atrás. Mas talvez pudesse ir em frente de uma maneira diferente. Liguei de volta para Dr. Marcos. Quero fazer uma contraproposta. Estou ouvindo. Vou calcular o valor exato que eles pagaram em parcelas e em melhorias comprovadas na casa. Vou oferecer devolver essa quantia com correção. Mas a venda fica mantida, e em troca, eles retiram o processo. Isso é generoso demais, Jandira. Você não precisa... Eu sei, mas preciso fazer isso por mim. Para saber que tentei fazer a coisa certa dentro do que é possível. E se eles recusarem? Então que lutem na justiça e percam. Dr. Marcos ficou em silêncio por um momento. Você ficou mais forte, sabia? Não me sinto forte. Me sinto como se estivesse caminhando numa corda bamba. É exatamente assim que a coragem se sente. Nos dias seguintes, mergulhei em números. Calculei cada parcela paga, cada recibo de melhoria que eles tinham me mostrado orgulhosamente ao longo dos anos. Fiz uma planilha detalhada. O total dava R$ 487 mil, com correção monetária. Era quase um quarto do que eu tinha ganhado com a venda. Mas era justo. Era mais do que justo. Enquanto isso, a vida em Paris começava a tomar forma. As aulas de aquarela se tornaram o ponto alto das minhas semanas. Simone era uma professora paciente que encorajava experimentação. Não existe erro na arte, ela dizia. Apenas descobertas. Comecei a pintar memórias. Não as boas. Essas eram fáceis demais. Pintei as difíceis. Uma tela de tons cinzas e azuis que representava o dia no porto. Outra de vermelhos e negros que era sobre raiva e decepção. Uma terceira de amarelos e laranjas que era sobre recomeço. Rosa me levava para conhecer a cidade. Visitamos museus onde ficávamos horas olhando para obras de mestres. Caminhamos pelas margens do Sena ao pôr do sol. Tomamos vinho em bistrôs minúsculos onde a comida era simples, mas feita com amor. Você está diferente, Rosa me disse uma noite enquanto jantávamos em um restaurante no Quartier Latin. Como assim? Mais presente. Antes, mesmo quando você estava comigo ao telefone, eu sentia que você estava pensando em outras coisas. Nas necessidades de todo mundo, menos nas suas. Agora você está aqui, realmente aqui. Ela tinha razão. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo no presente. Não planejando a próxima coisa que precisava fazer por alguém, não me preocupando com as necessidades de outros. Apenas existindo. Mas a paz não duraria muito. Dr. Marcos ligou 2 semanas depois. Eles recusaram a oferta. Meu coração afundou. Recusaram? Completamente.
O advogado deles disse que é insultante oferecer meros 487 mil quando eles perderam uma casa de quase 3 milhões. Querem a anulação completa da venda ou o valor integral da casa atual. Mas isso é absurdo. É, e o juiz vai ver isso. Mas, Jandira, você precisa entender. Isso significa que vamos ter que ir a julgamento. Você vai ter que voltar ao Brasil. Vai ter que sentar na mesma sala que seu filho e ouvir um advogado te chamar de monstro durante horas. Fechei os olhos. Quando? Audiência preliminar em 6 semanas. Você consegue estar aqui? 6 semanas. 6 semanas de continuar construindo essa nova vida antes de ter que voltar e enfrentar a destruição da antiga. Estarei. Depois de desligar, sentei na varanda do apartamento de Rosa e chorei. Não de arrependimento, mas de cansaço, de tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Rosa veio sentar ao meu lado. Quer conversar? Eles recusaram minha oferta. Querem guerra. Então você vai dar guerra? Não tenho escolha. Sempre temos escolha, Jandira. A questão é se estamos dispostas a viver com as consequências dessas escolhas. E se eu estiver fazendo a coisa errada? E se anos depois eu olhar para trás e perceber que destruí minha família por orgulho? Rosa me olhou nos olhos. Você não destruiu nada. Você colocou limites. Você se valorizou. Se sua família se destruiu com isso, é porque era construída em fundações podres. E, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Nada que você construa sobre mentira e conveniência vai durar. É melhor reconstruir sobre verdade, mesmo que doa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, tudo que estava por vir. Pensei em Daniel criança, aquele menininho de olhos grandes que corria para meus braços depois da escola. Pensei no homem que ele se tornou, influenciado por uma mulher que via pessoas como recursos. Pensei em Patrícia, sempre tão controlada, tão preocupada com aparências. Será que ela realmente era má ou apenas produto de uma sociedade que te ensina a valorizar status acima de pessoas? Pensei em Sofia e Mateus, inocentes nessa guerra de adultos. E pensei em mim, em Jandira, a mulher que fui, a mulher que me tornei e a mulher que ainda poderia ser. No dia seguinte, voltei ao ateliê. Simone notou minha agitação. Quer conversar sobre o que está te perturbando? E eu contei. Contei tudo. A casa, a venda, o processo, as crianças, a culpa. Quando terminei, ela ficou em silêncio, misturando tintas em sua paleta. Você sabe, ela finalmente disse, que eu tive que fazer uma escolha parecida há muitos anos. Minha família queria que eu seguisse a carreira de direito. Era tradição. Meu pai, meus tios, todos eram advogados, mas eu queria pintar. Quando anunciei que iria para uma escola de artes, eles me deserdaram, literalmente. Disseram que eu não era mais parte da família. E você se arrependeu? Todo dia, durante anos. Mas sabe o que percebi? Eu estava de luto não pela família que perdi, mas pela família que eu achava que tinha. Aquela que me amava incondicionalmente, que me aceitava como eu era. Essa família nunca existiu. Era uma fantasia que eu mantinha porque era mais confortável que a verdade. E hoje, vocês se falam? Ela sorriu. Meu pai veio ao meu primeiro vernissage, 5 anos depois. Chorou na frente das minhas pinturas. Disse que tinha sido um idiota. Ainda nos falamos pouco, mas há respeito agora. Verdadeiro. E isso vale mais que 1000 jantares fingidos. Peguei meu pincel e comecei a pintar. Desta vez, não planejei. Deixei a tinta fluir, as cores se misturarem. Quando terminei, horas depois, tinha diante de mim uma pintura de uma mulher de costas, olhando para um horizonte dourado. Ela estava sozinha, mas não parecia solitária. Parecia livre. É linda, Simone disse atrás de mim. Você vai expor? Expor? Temos uma pequena exposição de alunos daqui a 1 mês. Nada grandioso, apenas um café cultural perto daqui. Mas suas pinturas merecem ser vistas. Uma exposição. Eu, Jandira, expondo minhas pinturas em Paris. A ideia era tão absurda que eu ri. Mas então pensei, por que não? Por que não fazer algo completamente inesperado?
Por que não ser a mulher dessa pintura, olhando para um horizonte dourado, livre? Sim, falei. Vou expor. Aquela noite, escrevi um e-mail para Dr. Marcos. Doutor, confirmo presença na audiência, mas quero que você prepare um documento adicional. Se eles não aceitarem a oferta de ressarcimento mesmo depois do juiz mediar, quero propor outra coisa: que eles desistam do processo e eu estabeleço um fundo de visitas para os netos. Pagarei passagens para que Sofia e Mateus me visitem em Paris uma vez por ano, sozinhos ou acompanhados de quem eu escolher. Pode ser uma babá, pode ser minha irmã. Não haverá contato obrigatório com Daniel e Patrícia durante essas visitas, mas eles terão acesso por telefone quando as crianças estiverem aqui. Também abro mão de qualquer ação judicial por danos morais que eu poderia entrar por tudo que foi dito sobre mim no processo deles. É minha oferta final. Ou eles aceitam, ou vejo vocês no tribunal. Jandira. Era uma oferta generosa, mais generosa do que eles mereciam. Mas eu precisava fazer isso por mim. Precisava saber que tinha tentado tudo antes de fechar aquela porta definitivamente. E se eles recusassem? Bem, então eu estaria em paz com o que viesse depois. Porque pela primeira vez na vida eu estava colocando meus próprios termos. E isso, descobri, era o que liberdade realmente significava. Mas o que aconteceu naquela audiência e o que Daniel finalmente me disse cara a cara, isso mudaria tudo mais uma vez. O voo de volta ao Brasil foi turbulento. Não pela meteorologia, mas pelo turbilhão de emoções que crescia a cada hora que me aproximava do Rio. 6 semanas em Paris tinham me transformado. Eu sabia disso. Podia ver nas fotos que Rosa tirava de mim. Meu rosto parecia mais relaxado, meus ombros não estavam permanentemente tensionados. Havia algo nos meus olhos que não existia antes. Era esperança. Era dignidade. Era a consciência de que eu era mais do que apenas mãe, mais do que apenas avó, mais do que apenas alguém para ser usada. Mas voltar significava enfrentar tudo isso. Enfrentar Daniel, enfrentar Patrícia, enfrentar a possibilidade de que, mesmo fazendo a coisa certa, eu poderia perder meu filho para sempre. Dr. Marcos me buscou no aeroporto. Está pronta? Ele perguntou, me ajudando com a mala. Não, mas vamos mesmo assim. A audiência estava marcada para o dia seguinte. Dr. Marcos tinha conseguido um hotel para mim perto do fórum. Nada luxuoso, mas limpo e funcional. Era estranho estar de volta ao Rio e não ir para casa, porque eu não tinha mais casa. Apenas um quartinho que nem sabia se ainda estava reservado para mim. Naquela noite, sentada no quarto de hotel, tentei escrever algo para dizer a Daniel se tivéssemos a chance de conversar. Mas cada tentativa soava errada. Defensiva demais, agressiva demais, patética demais. Finalmente desisti. Ia ter que confiar que as palavras certas viriam quando necessário. O fórum era um prédio cinzento, imponente, que cheirava a papel velho e ar-condicionado barato. Pessoas iam e vinham pelos corredores, advogados com pastas volumosas, famílias nervosas esperando por notícias de seus casos. Dr. Marcos me guiou até uma pequena sala de espera. Eles já estão aqui. Chegaram cedo. Meu coração disparou. Já? Na sala de audiência. Você quer vê-los antes? Não. Sim, não sei. Ele colocou uma mão no meu ombro. Jandira, lembra do que conversamos. Você não fez nada ilegal. Você está dentro dos seus direitos. Não deixe eles te intimidarem. Assenti, mas minhas mãos tremiam. Quando entramos na sala de audiências, vi-os imediatamente. Daniel estava mais magro. Tinha olheiras profundas e a expressão de alguém que não dormia bem há semanas. Patrícia estava ao lado dele, com um tailleur preto impecável, mas havia algo em seu rosto que eu nunca tinha visto antes. Medo. Eles me viram e Daniel se levantou, como se fosse vir falar comigo. Mas o advogado dele, um homem de terno risca de giz e gel demais no cabelo, o segurou pelo braço. Sentei do outro lado da sala, com Dr. Marcos ao meu lado. Não conseguia parar de olhar para Daniel. Meu filho, meu menino. Como chegamos aqui? Como chegamos ao ponto de estarmos em lados opostos de uma sala de tribunal? O juiz entrou.
Uma mulher de uns 50 anos, com óculos na ponta do nariz e uma expressão que deixava claro que ela já tinha visto de tudo na vida. Processo número 0047389-2025. Requerentes Daniel Oliveira e Patrícia Mendes Oliveira versus requerida Jandira Santos Oliveira. Vamos começar. Dr. Mendonça, apresente seus argumentos. O advogado de Daniel se levantou e começou seu discurso. Foi exatamente como a petição, cheio de dramatizações, de narrativas de família destruída, de mãe cruel e calculista. Excelência, os meus clientes são vítimas de um golpe cruel. Enquanto desfrutavam de férias legítimas com seus filhos menores, a genitora, aproveitando-se de sua ausência, vendeu o imóvel onde residiam. Este imóvel, embora registrado em nome da requerida, foi adquirido mediante contribuição substancial dos requerentes. Ele continuou por 20 minutos. Cada palavra era uma facada, especialmente porque era dita na frente de Daniel, que olhava para baixo, incapaz de me encarar. Quando terminou, foi a vez de Dr. Marcos. Excelência, este caso é um exemplo claro de ingratidão tentando se disfarçar de legalidade. A senhora Jandira não apenas criou seu filho sozinha, trabalhando em múltiplos empregos, como vendeu seu próprio apartamento para dar a entrada da propriedade em questão. Ela o fez por amor, por generosidade, porque é o que mães fazem. E como foi retribuída? Foi excluída de uma viagem familiar, tratada como inconveniente, e descobriu por acaso que os requerentes planejavam transferir a propriedade para seus nomes sem sequer consultar a legítima dona. Ele apresentou todos os documentos, a escritura em meu nome, comprovantes da venda do meu apartamento, e-mails trocados onde Patrícia sugeria limitar minhas visitas. E o mais damning de todos, o rascunho do documento de transferência que eu tinha encontrado na casa. Vi Patrícia empalidecer quando aquele documento foi apresentado. A senhora Jandira agiu dentro de seus direitos legais. Mais que isso, ela fez uma oferta extraordinariamente generosa de ressarcir valores pagos pelos requerentes, oferta que foi arrogantemente recusada. E agora faz uma segunda oferta ainda mais generosa. Ele apresentou minha proposta do fundo de visitas dos netos. A juíza leu tudo com atenção, fazendo anotações. Doutor Mendonça, seus clientes têm algum contrato formal de transferência de propriedade assinado pela requerida? Não, Excelência, mas havia um acordo verbal. Acordo verbal que a requerida desconhecia, segundo o depoimento que ela dará. E mesmo que existisse, seria necessário formalização legal. Dr. Marcos está correto. A propriedade é legalmente da senhora Jandira e ela tinha todo o direito de vendê-la. Mas, Excelência, as melhorias feitas no imóvel, as parcelas pagas, podem ser ressarcidas e a requerida já ofereceu fazer isso. Vou dar 10 minutos para seus clientes considerarem a nova oferta apresentada. Se não aceitarem, este caso vai a julgamento, e eu adianto que não vejo base legal para o pedido de anulação da venda. A juíza se levantou e saiu da sala. Silêncio. Então Daniel se levantou e caminhou até mim. Mãe, Dr. Marcos me olhou, perguntando silenciosamente se eu queria que ele interviesse. Balancei a cabeça. Não. Pode falar, Daniel. Eu não sei nem por onde começar. Patrícia veio até ele. Daniel, não faça isso. Lembra do que o advogado disse? Mas ele ignorou. Mãe, eu estraguei tudo, não foi? Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei cair. Não foi você sozinho. Foi sim. Eu deixei a Patrícia tomar conta. Deixei ela decidir quem era importante e quem não era. Deixei você ser tratada como menos que humana, completei. Ele assentiu, lágrimas correndo pelo rosto. Quando você vendeu a casa, eu fiquei furioso. Pensei que você tinha enlouquecido. Mas então, nos últimos dias, dormindo em casa de amigos, tendo que explicar para Sofia e Mateus por que não tínhamos mais casa, eu comecei a entender. Entender o quê? Que você sempre esteve lá, sempre, para tudo, e eu nunca estive lá para você, nem quando você precisava, nem quando você só queria estar presente. Eu te tratei como uma funcionária. Pior que uma funcionária, porque pelo menos funcionários recebem respeito e um salário justo.
Patrícia tentou puxar Daniel de volta, mas ele se desvencilhou. Patrícia, para. Por favor. Só para. Ele se virou de volta para mim. Aceito sua oferta, mãe. O ressarcimento dos valores, o fundo de visitas, tudo. E não porque o advogado disse que vamos perder, aceitei porque é mais do que eu mereço, mais do que nós merecemos. Daniel, Patrícia começou. Não! Ele gritou, e todo mundo na sala pulou. Chega, Patrícia! Chega de jogos, de manipulações, de tentar controlar todo mundo. Olha onde isso nos trouxe. Perdemos uma casa porque eu deixei você me convencer de que minha mãe não era importante. Perdemos a dignidade porque eu deixei você ditar quem era família e quem não era. Patrícia ficou vermelha. Eu só estava tentando estabelecer limites saudáveis. Limites? A voz de Daniel estava carregada de amargura. Patrícia, excluir minha mãe de uma viagem que eu prometi a ela não é limite saudável, é crueldade, e eu fui conivente com isso. A juíza voltou neste momento. Chegaram a uma conclusão? O advogado de Daniel começou a falar, mas Daniel o interrompeu. Sim, Excelência, aceitamos a oferta da minha mãe, retiramos o processo. O advogado ficou boquiaberto. Mas, senhor Daniel, se esperarmos... Eu disse que aceitamos. Prepare os documentos. A juíza sorriu. O primeiro sorriso que vi dela. Bem, vou dar 30 dias para formalizarem este acordo. Caso de conciliação bem-sucedida. Próximo caso. E assim, simplesmente assim, acabou. Dr. Marcos me levou para assinar alguns papéis preliminares. Enquanto isso, vi Daniel e Patrícia discutindo acaloradamente com o advogado deles no canto da sala. Quando terminamos, Daniel veio até mim de novo. Mãe, você pode... Podemos conversar? Em algum lugar que não seja aqui? Olhei para Dr. Marcos, que assentiu. Tem um café aqui perto. Ele disse. Vou estar esperando no carro quando estiverem prontos. O café era pequeno e barulhento, mas conseguimos uma mesa nos fundos. Apenas Daniel e eu. Patrícia tinha ido embora, visivelmente furiosa. Ficamos em silêncio por um longo momento, mexendo em cafés que nenhum de nós estava bebendo. Você está diferente, Daniel finalmente disse. Estou. Paris te fez bem. Paris me salvou. Ele engoliu seco. Mãe, eu não sei como pedir desculpas por tudo. Não sei nem se posso pedir perdão por algo tão grande. Você pode, mas precisa entender uma coisa, Daniel. Eu aceito suas desculpas. Acredito que você está arrependido, mas as coisas não podem voltar a ser como eram. Eu sei. Não sei se você sabe, porque o como era não era bom para mim. Eu era invisível na minha própria família. Era útil, mas não amada. Valorizada quando conveniente, descartável quando não. Você está certa, e eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. E Patrícia? Ele suspirou. Estamos fazendo terapia de casal. Foi condição dela para não se separar de mim depois de tudo isso. E está sendo... difícil. A terapeuta está fazendo ela encarar coisas sobre si mesma que ela sempre ignorou. Sobre controle, sobre manipulação, sobre medo de não ser suficiente que ela projeta tentando controlar todo mundo ao redor. E você acha que ela pode mudar? Não sei. Honestamente, não sei se nosso casamento vai sobreviver a isso. Mas preciso tentar pelas crianças. E por mim mesmo. Assenti. E quanto a você e eu? Ele perguntou, voz pequena. Eu ainda sou sua mãe. Ainda te amo. Mas preciso que você entenda que esse amor agora vem com limites. Eu não vou mais deixar você ou qualquer outra pessoa me tratar como menos do que eu sou. E os netos? O fundo de visitas? Está mantido. Uma vez por ano, Sofia e Mateus podem me visitar em Paris. Se você e Patrícia quiserem vir, podem, mas ficarão em hotel. Não na casa de Rosa. E as visitas terão horários combinados. Eu não sou mais babá em tempo integral. Isso é justo. E, respirei fundo, quando eu voltar ao Brasil, e vou voltar, comprar meu próprio apartamento com o dinheiro da venda, você terá que reconstruir minha confiança. Isso não acontece de uma hora para outra. Eu faço o que for preciso. Pegamos nossos cafés, agora frios, mas não importava. Mãe, Daniel disse depois de um longo silêncio. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Quando você estava vendendo a casa, planejando tudo,
Você sentiu culpa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sim, muita. Mas sabe o que percebi? A culpa não significa que você está fazendo a coisa errada. Às vezes, significa apenas que você está fazendo algo novo, algo que vai contra tudo que te ensinaram a ser. E mulheres, especialmente, somos ensinadas a nos sentir culpadas por colocar nossas necessidades em primeiro lugar. Então não se arrependeu? Do que fiz? Não. De como chegamos até aí? Todos os dias. Ele assentiu lentamente. Sofia pergunta por você, todo dia. Cadê a vovó? Quando vovó volta? Meu coração apertou. Eu ligo para ela, hoje à noite. Prometo. Ela ia gostar disso. Ficamos mais alguns minutos, terminando os cafés frios e fazendo pequenas conversas sobre como ele estava se virando, sobre a exposição das minhas pinturas em Paris, sobre como Mateus tinha começado a ler. Não era o relacionamento que tínhamos antes, mas era honesto. E talvez, com o tempo, pudesse se transformar em algo até melhor. Quando nos despedimos na porta do café, Daniel me abraçou. Eu vou fazer melhor, mãe. Prometo. Eu espero que sim. Voltei para o hotel, exausta emocional e fisicamente. Mas havia algo diferente. Uma leveza. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse sido finalmente deixado no chão. Liguei para Rosa. Então, como foi? Eles aceitaram a oferta. Acabou. E como você está se sentindo? Honestamente? Não sei. Aliviada. Triste. Esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. É assim que mudanças reais se sentem. Vem para casa, irmã. Paris está te esperando. Casa. Paris era casa agora. Pelo menos por enquanto. Porque o que eu tinha aprendido naquela jornada toda era que casa não era um lugar. Era onde você podia ser completamente você mesma. Onde você era valorizada. Onde você importava. E pela primeira vez em décadas eu estava começando a construir isso. Mas a verdadeira reconstrução ainda estava por vir. 3 meses depois, o Café Cultural, Le Petit Atelier, ficava em uma rua tranquila do 11º arrondissement, com paredes de tijolos expostos e grandes janelas que deixavam entrar a luz dourada do fim de tarde parisiense. Era ali que aconteceria minha primeira exposição. Artistas emergentes, vozes em transformação, dizia o cartaz na entrada. Minha sessão se chamava Reconstruindo o Lar. 5 pinturas que contavam, de forma abstrata, minha jornada dos últimos meses. Estava nervosa como nunca estive. Rosa ajustava meu colar pela 3ª vez. Você está linda. E suas pinturas são maravilhosas. Para de se preocupar. E se ninguém vier? Jandira, Simone convidou meio bairro. E eu convidei a outra metade. Vai ter gente. E teve. O pequeno café começou a encher de pessoas. Outros artistas, estudantes de arte, amigos de Rosa, vizinhos que eu tinha conhecido nos últimos meses. Todos circulando, bebendo vinho, admirando as obras. Mas eu só conseguia olhar para a porta, esperando. Daniel tinha dito que viria. Tinha comprado passagens há semanas. Mas e se tivesse desistido? E se tivesse sido apenas conversa vazia? E então, às 19h15, quando a exposição já estava no auge, eles chegaram. Daniel e, ao seu lado, segurando sua mão com força, Sofia e Mateus. Meu coração disparou. Corri até eles, me ajoelhando para ficar na altura das crianças. Vovó! Sofia se jogou nos meus braços. Você está aqui de verdade! Mateus, sempre mais tímido, esperou sua vez, mas quando chegou, abraçou-me com uma força surpreendente para um menino de 5 anos. Sentimos sua falta. Ele murmurou no meu pescoço. Eu também sentia de vocês. Tanto. Daniel estava parado ali, com uma expressão que eu não via há anos. Orgulho. Mãe, as pinturas, elas são incríveis. Você acha? Acho. Você tem talento, verdadeiro. Rosa veio se juntar a nós e imediatamente conquistou Sofia e Mateus com promessas de croissants de chocolate. Daniel e eu ficamos sozinhos por um momento, olhando para minha pintura favorita, aquela da mulher olhando para o horizonte dourado. Essa é você? Ele perguntou. É. Você parece livre.
Estou, pela primeira vez em muito tempo. Ele engoliu seco. Sabe, mãe, eu vim não só para ver sua exposição. Vim te contar uma coisa. Meu estômago se apertou. O quê? Patrícia e eu nos separamos. Não foi uma surpresa, mas ainda assim doeu ouvi-lo. Sinto muito, Daniel. Eu não totalmente. A terapia nos ajudou a ver que éramos tóxicos juntos. Ela me empurrava para coisas que eu sabia que eram erradas. E eu deixava porque era mais fácil do que confrontar. E isso não era justo para ninguém. Não para você, não para as crianças, não nem para nós. Como eles estão lidando? Melhor do que esperávamos. Estabelecemos uma guarda compartilhada saudável. Estamos fazendo terapia familiar. E Patrícia, ela está mudando, realmente mudando. Foi duro para ela admitir seus problemas, mas ela está tentando. Isso é bom. E tem mais uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Isso é para você. Abri. Era um cheque grande. Daniel, o que... É sua parte do acordo que fizemos. O ressarcimento que você me deu, mais juros, mais um pouco extra. Eu vendi o apartamento onde estávamos morando. Consegui um menor, mais apropriado para quando tenho as crianças. E pensei, você merece isso. Merece ter de volta o que deu. Olhei para o cheque, então para meu filho. Não preciso disso, Daniel. Eu sei, mas eu preciso dar. Por favor, aceita. Aceitei o cheque, mas não pelo dinheiro. Aceitei porque ele precisava dar, porque era parte de sua reconstrução tanto quanto da minha. Obrigada. Não, mãe. Obrigado você, por não desistir de mim. Por me ensinar, mesmo que da maneira mais dolorosa possível, o que significa ter limites e respeito. A noite seguiu maravilhosamente. Sofia e Mateus desenharam em um canto que Simone preparou especialmente para eles. Daniel conversou com outros artistas, genuinamente interessado. Rosa circulava, apresentando-me como minha irmã brilhante que está redescobrindo seu talento. Por volta das 21 horas, Simone bateu uma taça para chamar atenção. Quero agradecer a todos por virem. Esta exposição é sobre transformação, sobre pessoas que encontraram a coragem de mudar seus caminhos. E gostaria de destacar uma artista em particular. Jandira, pode vir aqui? Fui até ela, vermelha de vergonha. Jandira começou a pintar há apenas 4 meses. 4 meses! E olhem o que ela criou. Suas obras falam de dor, de transformação, de coragem. Ela prova que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser quem você realmente é. Aplausos ecoaram pelo café. Olhei para o público. Rostos sorridentes, alguns com lágrimas nos olhos. Daniel aplaudia mais alto que todos. Mas quem me fez realmente chorar foi Sofia, que correu até mim e gritou: "Essa é minha vovó, ela é artista!" Sim, eu era artista. Era mãe, era avó, era irmã, era Jandira. E pela primeira vez, todas essas identidades coexistiam sem que uma anulasse a outra. 5 meses depois, de volta ao Brasil. O apartamento que comprei ficava em Botafogo, em um prédio antigo mas charmoso com vista para a Bahia. Não era grande. 2 quartos, sala, cozinha americana, mas era meu. Cada móvel escolhido por mim, cada quadro nas paredes, alguns meus, outros de artistas que conheci em Paris, cada detalhe refletindo quem eu realmente era. Um dos quartos eu transformei em ateliê. Tinha uma janela enorme que pegava o sol da tarde, perfeita para pintar. O outro era o quarto dos netos, com 2 camas, brinquedos, livros. Sofia e Mateus ficavam comigo um fim de semana por mês. Um fim de semana meu, onde fazíamos o que eu queria fazer com eles. Íamos ao museu, à praia, pintávamos juntos. Sem Patrícia estabelecendo regras sobre alimentação. Sem Daniel me usando como babá gratuita. Apenas vovó e netos, criando memórias verdadeiras. Naquele sábado específico, eu estava na cozinha fazendo brigadeiros com Sofia quando a campainha tocou. "Vou abrir!" Mateus gritou, correndo para a porta. "Espera, Mateus, tem que ver pelo olho mágico primeiro!" Gritei de volta, limpando as mãos no avental. Mas quando cheguei, ele já tinha aberto. Era Daniel e Patrícia. Meu corpo inteiro se tensionou.
Oi, mãe, Daniel disse, com um sorriso meio sem graça. Desculpa aparecer sem avisar. Eu sei que é seu fim de semana com as crianças, mas a Patrícia queria... Bem, Patrícia deu um passo à frente. Ela estava diferente. Cabelo mais curto, roupas mais casuais, sem aquela maquiagem perfeita de sempre. Parecia mais humana. Jandira, eu queria falar com você. Se você me der alguns minutos. Olhei para Daniel, que assentiu encorajadoramente. Crianças, vão lavar as mãos e terminar os brigadeiros. Cuidado com o fogão, tá? Eles correram de volta para a cozinha e eu conduzi Daniel e Patrícia para a sala. Sentamos em silêncio por um momento. Patrícia olhava para suas mãos, nervosa. Eu devia ter vindo antes, ela finalmente disse. Meses atrás. Mas tinha vergonha e raiva e um monte de coisas que minha terapeuta está me ajudando a processar. Tudo bem, respondi cautelosa. Não está tudo bem. Jandira, eu fui horrível com você. Controladora, manipuladora, cruel. E o pior é que eu nem via isso. Ou melhor, via, mas me convencia de que estava estabelecendo limites saudáveis, quando na verdade estava apenas afastando você porque tinha medo. Medo? Medo de que você fosse mais importante para o Daniel e para as crianças do que eu. Medo de que eu não fosse suficiente. Então eu tentei te diminuir, te controlar, te tornar menos presente para que eu parecesse mais importante. Ela tinha lágrimas nos olhos agora. E quando você vendeu a casa... Deus, eu fiquei tão furiosa. Te chamei de monstro, de louca, de egoísta. Mas sabe quando realmente entendi o que tinha feito? Quando? Quando minha própria mãe veio me visitar depois de tudo isso. Ela morava em Recife, a gente mal se falava. E ela olhou para mim e disse: Patrícia, você se tornou exatamente o que eu temia. Uma mulher que usa as pessoas e joga fora quando não precisa mais delas. E eu percebi que era verdade. Ela limpou as lágrimas. Não estou pedindo perdão. Não acho que mereço. Mas estou te pedindo a chance de ser melhor. De ter um relacionamento respeitoso com você. Não porque você é a mãe do meu ex-marido, mas porque você é uma pessoa que merece respeito. Olhei para ela. Realmente olhei, pela primeira vez em anos. Vi vulnerabilidade ali. Verdadeira, não manipulação, não jogo. Apenas uma mulher imperfeita tentando ser melhor. Patrícia, eu aprecio você vir aqui e dizer isso. E sim, podemos tentar. Mas vai levar tempo. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Eu sei. E estou disposta a fazer o trabalho. Quanto tempo levar? Daniel, que tinha ficado quieto esse tempo todo, finalmente falou. Mãe, a gente também queria te dar uma coisa. Ele tirou um embrulho da mochila. Abri com cuidado. Era um álbum de fotos, mas não fotos antigas, fotos novas, de Sofia e Mateus desenhando, de Daniel sorrindo, e uma foto específica que me fez engasgar. Eu, no dia da exposição em Paris, cercada pelas minhas pinturas, com aquele sorriso genuíno no rosto. Daniel me enviou essa foto, Patrícia explicou. E quando eu vi uma mulher que tinha encontrado a si mesma, e tive vergonha de ter tentado apagar isso. Nas páginas seguintes, havia espaços em branco com legendas. Primeiro Natal todos juntos, do jeito certo. Aniversário de 63 anos da vovó. Viagem para Paris em família, se ela quiser. É para a gente preencher juntos, Daniel disse. Se você quiser. Novas memórias, boas memórias, baseadas em respeito. Segurei o álbum contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Vovó está chorando? Mateus apareceu na porta da sala preocupado. Estou, meu amor, mas são lágrimas felizes. Posso dar um abraço para fazer melhor? Pode. E ali, na sala do meu apartamento, com meu neto nos braços, meu filho e minha ex-nora tentando reconstruir pontes que tinham sido queimadas, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era um final de conto de fadas. Daniel e Patrícia ainda estavam separados, ainda em terapia. As crianças ainda estavam se ajustando à nova dinâmica familiar. Eu ainda tinha momentos de mágoa quando lembrava daquela mensagem no porto. Mas era real, era honesto. E pela primeira vez, era recíproco. 1 ano depois, estou sentada na varanda do meu apartamento, com uma xícara de café e meu tablet,
escrevendo essa história. Sofia está dormindo no quarto dos netos. Ela pediu para passar a noite porque quer ver o nascer do sol com a vovó. Mateus está na casa de Daniel esse fim de semana. Olho para o relógio. São 6 da manhã. Rosa deve estar acordando em Paris agora. Vamos fazer videochamada depois. Ela vem me visitar mês que vem e estamos planejando uma exposição conjunta. Irmãs em Arte. Meu celular apita. É uma mensagem de Daniel. Bom dia, mãe. Lembra que hoje é a apresentação da Sofia na escola? Você ainda pode ir? Ela está ansiosa para ver se você vai estar lá. Respondo. Não perderia por nada. Te encontro lá às 14 horas. E vou. Não porque sou obrigada, não porque sou conveniente, mas porque quero. Porque agora, estar presente é uma escolha, não uma imposição. Tem outra mensagem. É de Patrícia. Jandira, vi suas novas pinturas no Instagram. A série Mulheres que Florescem Tarde está linda. Posso comprar a número 3? É para o consultório da minha terapeuta. Ela disse que seria inspirador para as clientes dela. Sorrio. Patrícia agora tem seu próprio consultório de marketing, trabalhando de casa, com horários flexíveis que permitem estar mais presente para as crianças. Ela ainda está em terapia, ainda trabalhando em si mesma, mas está melhor, mais genuína. A vida não é perfeita. Ainda tenho dias difíceis. Ainda sinto falta do Daniel criança, aquele menino que me via como heroína. Mas aprendi que é melhor ter um filho adulto que te respeita do que um filho adulto que te idealiza, mas te usa. Sofia acorda e vem para a varanda, ainda de pijama, se aconchegando no meu colo. Vovó, o sol está nascendo. E está. Dourado, rosa, laranja, pintando o céu do rio em cores que nenhum pintor conseguiria replicar perfeitamente. É lindo, não é? Ela suspira. É. E cada dia nasce diferente, mais bonito que o anterior. Você diz isso todo dia, ela ri. Porque é verdade. E é. Porque aprendi que não importa quantos amanheceres você perdeu olhando para trás, para as dores do passado, para as decepções que colecionou. O que importa é que você ainda pode ver o sol nascer hoje. Ainda pode recomeçar. Ainda pode escolher você mesma. Levei 62 anos para aprender isso. Mas como Simone disse naquela exposição em Paris, nunca é tarde para recomeçar.